Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Mais uma vez, boa noite a você. Como é bom ter você conosco aqui esta noite. Vai compartilhando já essa live, vai convidando os amigos para estarem conosco, para fazerem parte aqui dessa live nessa noite. Vai convidando o povo para estar conosco aí. Muito bem, vai convidando o povo para estar conosco nessa noite. Olá, aqui Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho: viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre gatilhos emocionais. O que será que são gatilhos emocionais? E vale a pena a gente parar um pouquinho e relembrar algumas coisas aqui muito importantes que a gente já estudou aqui um tempo atrás e a gente já entendeu algumas coisas muito importantes que têm a ver com a nossa saúde emocional. Todos nós, ricos ou pobres, negros ou brancos, pardos ou orientais, todos nós passamos pela mesma situação. Vivemos uma situação no passado em que, dentro do ventre materno da nossa mãe, nós já começamos a receber uma influência muito forte. E tem uma influência muito grande. Tudo aquilo que acontece com a nossa mãe, ela acaba vindo para o filho. Sem se falar que você também pode ser premiado na vida e você nascer, por exemplo, com memória genética. E a memória genética pode vir diretamente do pai, né, através do espermatozoide. Então você pode receber um bloqueio emocional do teu pai vindo através do espermatozoide. E grande parte dos problemas que acontecem emocionais que a mãe, no caso, ela tem, passa totalmente diretamente para o feto. E esse feto ele já começa a receber a influência. A maior prova disso, para você ter uma ideia, é que muitas crianças, você pode ver geralmente a diferença que existe de um filho para o outro, né? Uma criança nasce e é o primeiro filho desse casal e essa criança às vezes nasce estressado, nervoso, essa criança nasce com problemas. O segundo filho do casal já nasce um pouco mais tranquilo. E o terceiro, então, nem se fala. Porque aí o casal já se adaptou, o casal já se entende melhor, o casal agora já amadureceu o seu relacionamento. Mas desde o ventre materno da mãe a gente começa a receber influências. E essas influências ruins acabam vindo para a vida dessa criança quando ela nasce. E aí ela nasce, ela já vem trazendo uma bagagem muito forte que veio de dentro do útero materno. E quando ela nasce, ela começa a receber toda a influência do mundo aqui de fora. Todas as coisas ruins desse mundo aqui de fora. E ela começa a receber bloqueios, ou seja, os primeiros causadores de bloqueios nos filhos são os próprios pais ou os cuidadores. São eles que acabam bloqueando os filhos e começam a trazer uma série de problemas emocionais para os filhos. E esses problemas emocionais que estão nessas crianças, essas crianças crescem e se transformam no adulto que você é hoje. E aí, dentro de nós, para você ter uma ideia, a partir dos 8 anos de idade existe um fechamento, ou seja, a parte racional com a parte irracional, a parte inconsciente e subconsciente. E aí há um fechamento, e esse fechamento através de ondas, que é uma mudança de ondas cerebrais, fechou o subconsciente e o inconsciente, e você agora não vive mais entrando dentro do teu subconsciente. E nós não aprendemos isso na escola, porque existem técnicas e maneiras de você acessar o teu subconsciente, e quando você acessa o teu subconsciente, você consegue desenvolver, para você ter uma ideia, desenvolver e você consegue identificar todos esses gatilhos que estão sendo disparados e fortalecer o poder que existe na tua mente. Poder esse que se perdeu a partir dos teus 8 anos de idade. Porque até os 8 anos de idade a gente tem uma facilidade muito grande para a imaginação. E nós somos sonhadores. Somos crianças que a gente sonhou e sonhou muito, né? E aí quando a gente se transforma num adulto, a gente deixa de sonhar. E o fato de se tornar um adulto e deixar de sonhar, você acaba jogando para fora uma grande oportunidade na vida, que é você então criar coisas incríveis. E desse fechamento agora, você começa então o teu subconsciente e também o teu inconsciente a andar solto dentro de você. É como se fosse você tivesse entregado, né, um veículo muito potente para uma criança dirigir.
consequentemente essa criança vai se arrebentar. E aí ele começa a mandar sinais para você de que ele não está bem, só que como tem um fechamento na tua mente racional com subconsciente e inconsciente, vai estourar. Porque o teu aterro sanitário, que é o inconsciente, que está lá embaixo, está cheio de lixo emocional. Lixo e bagagens emocionais de uma vida toda. Coisas involuntárias que você recebeu, coisas voluntárias, coisas que você mesmo produziu. Os vampiros emocionais que jogaram os lixos uma vida inteira contra você. Tudo está no teu inconsciente, que eu carinhosamente chamo de aterro sanitário. E lá dentro do teu aterro sanitário está um monte de porcaria, um monte de lixo acumulado. E aí você passa por um processo muito complicado, porque aí você tem o seu subconsciente atrás da sua testa, que é a sede dos seus pensamentos. E você tem entre 40 a 70 mil pensamentos, 60 mil pensamentos, alguns estudos chegam a falar em 70 mil pensamentos diários, a maioria desses pensamentos negativos. E eles são fortalecidos e eles acabam entrando para dentro de você de várias maneiras. Uma delas é abaixo da linha racional, nas tuas amigdalas, que são a sede do medo e a sede também da ansiedade. E ela potencializa, porque prepara você para a fuga ou para a luta. E é um meio de proteção. Mas como está tudo desajustado dentro de você, consequentemente, por estar desajustado dentro de você, começa a potencializar a ansiedade, os medos imaginários, uma série de coisas para a tua vida que agora começam a florescer. E aí começa a desenterrar um monte de lixo emocional e um monte de porcaria de uma vida inteira. E, consequentemente, vai passar pelo teu córtex cingulado anterior, que fica meio na parte mediana do cérebro, que seria o freio das emoções, mas o freio não está freando nada. E esse freio estoura aqui em cima na sua sede dos teus pensamentos, que eu carinhosamente chamo de biblioteca. E aí estoura aqui em cima em você, e aí imagine a carga que você vai ter dentro disso. Só que para a gente ter uma ideia, pode ver, às vezes você está bem, você está lá tomando banho, né? Tomando um banhinho bem gostoso, e aí você começa a ficar triste, e você começa a ter uma sensação muito ruim de tristeza. Ou você está numa festa de aniversário, você começa a ficar triste. Por quê? Porque existem gatilhos que estão disparando dentro de você, que são a razão do problema emocional que você está enfrentando. Quando você entende o poder que tem a tua mente, e quando você entende ou como identificar os gatilhos emocionais, você começa a se tornar livre emocionalmente. Porque gatilhos emocionais, eles são disparados constantemente na nossa vida. A todo momento, gatilhos são disparados. E aí, quando você começa a aprender agora a identificar os gatilhos emocionais, esses gatilhos que são muito fortes, que estão disparando dentro de você, você começa sim agora a reassumir o controle da tua mente. E aí, a live dessa noite é exatamente sobre isso. A gente vai falar sobre gatilhos emocionais e o que é gatilhos emocionais ou o que são gatilhos emocionais. Eles são aqueles lugares super reativos dentro de você que que são, na realidade, ativados pelos comportamentos ou comentários de outra pessoa. Então, o tipo de comportamento de uma pessoa ou o tipo de comentário de uma pessoa faz com que você, então, se perca na caminhada. Então, uma pessoa ela pode ativar um gatilho dentro de você que pode te arrebentar grandemente, trazendo uma série de coisas ruins, pensamentos ruins. Pode trazer uma série de coisas para a tua vida simplesmente ativando um determinado gatilho. Todos nós, senhoras e senhores, temos gatilhos dentro de nós, que são verdadeiros estupins, que num determinado momento eles explodem dentro de nós e eles acabam ativando as coisas ruins que acontecem conosco. Então eles são ativados por comentários de outras pessoas ou eles podem ser ativados por comportamentos de outras pessoas. Então uma pessoa te faz um determinado mal ou essa pessoa pode falar algo contra você que isso vai potencializar e destruir você. E quando ele é acionado, você pode se retrair emocionalmente e simplesmente se sentir magoado ou pode sentir com raiva ou você pode responder de forma agressiva, da qual provavelmente mais tarde você vai se arrepender. Então, quando um gatilho é disparado dentro de você, você pode ficar magoado, você pode ficar com raiva, você pode ter uma série de sintomas, você pode responder de uma forma agressiva, que depois você pode também arrepender-se. E a sua reação é tão intensa porque você está se defendendo de uma situação ou de uma sensação muito dolorosa que veio à tona.
E o gatilho emocional é mais ou menos como se ele tirasse a casquinha da ferida. Consegue entender isso? É como se você tivesse uma ferida, essa ferida estivesse num processo de cicatrização, essa ferida começa a sarar e, consequentemente, agora o gatilho ele arranca essa casquinha. Então, evita o processo de cura e traz dor. Então, quando você está olhando para uma casquinha que está sarando de uma ferida, você até sente coceira, né? Mas alguns até arrancam e outros acabam não arrancando. Mas o gatilho que dispara dentro de você, que dispara o estado de ansiedade, que dispara o estado de depressão, que está a dormência emocional, ou tantas outras coisas que podem vir para a tua vida, é como se arrancasse sem dó, sem piedade, essa casquinha da ferida. E é complicado, porque a casquinha, geralmente, ela está ressequida, ela está seca. E aí é muito complicado para você arrancar, então, essa casquinha. A Aline falou aí que arranca, né? Eu também já arranquei, mas quando eu arranquei, que era para fazer um tratamento, era tipo com um óleozinho que colocava e daí ela saía. Mas arrancar assim no seco não dá, não. E quando você olha para isso, esses gatilhos aqui emocionais são feridas que precisam ser curadas. Então, imagine, os pensamentos negativos, quando eles vão e vêm, eles não fazem parte da tua vida. E se eles estão indo e estão voltando, mais ainda você deveria começar a pensar que não faz parte de você. E a pior tragédia que existe é quando você começa a se identificar com esse tipo de situação. Você começa a se identificar e transformar em identidade para você e não é. E os gatilhos emocionais, eles são feridas, eles precisam ser curados. E essas crenças que vêm de gatilhos emocionais, elas são baseadas em medo. Elas não são baseadas na realidade. Então você pode ter um medo excessivo de uma determinada coisa, mas não é a realidade. Qual é o pior cenário que poderia acontecer? Então, às vezes, a gente fica preso dentro de uma situação de dor emocional, de angústia emocional, de um estado de ansiedade ou um estado de depressão, acreditando que um monte de coisa pode acontecer, mas 90% destas coisas que podem estar passando dentro da tua cabeça não vão acontecer. Então é um medo irreal. E se você não assistiu a live O Poder do Medo, que é uma live que a gente gravou um tempo atrás, assista, porque essa live é libertadora. Você vai entender que a maioria dos nossos medos são imaginários e como que você se livra desses medos imaginários, a live O Poder do Medo. E as nossas crenças que estão sendo despertadas agora por esses gatilhos emocionais, elas são baseadas no medo e elas não são então a realidade, mas sim totalmente imaginário. E você não quer ser acionado o tempo todo com esse tipo de coisa. É exaustivo, é doloroso, especialmente para pessoas altamente sensíveis e empáticas. São pessoas que vão sofrer muito com esse tipo de coisa. E para você curar os gatilhos emocionais, você precisa fazer uma viagem dentro de você e você precisa começar a examinar e mudar com compaixão quaisquer crenças que você carregou sobre a sua família, sobre você, sobre a sociedade. Crenças, por exemplo, como eu não sou inteligente ou suficiente. Tem muita gente que olha e acredita, eu não sou inteligente. Tem um monte de gente aí que é inteligente, eu não sou inteligente. Eu sou burro, eu nasci para sofrer, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Esse é um tipo de crença totalmente autolimitante. E é uma crença que ela dispara constantemente com gatilhos emocionais. Eu não tenho dedo bom para relacionamentos, eu tenho dedo podre para relacionamentos. Ou seja, uma vida inteira você acredita e você entra num processo depreciativo, você se automutila, você se joga para baixo, você desacredita que você é muito sensível, que você não é capaz, que você nasceu para sofrer, que você não é suficiente, que você não é uma pessoa inteligente, que você é burro, que você é burra. Então percebe que é uma crença autolimitante e que é uma crença terrível que está dentro de você. E você precisa, quando olhar para esse tipo de crença, você precisa abordar gentilmente as partes de si mesmo que sentem que são defeituosas ou acabam tendo assim dúvidas sobre a sua imagem corporal ou o seu valor para encontrar de repente um parceiro, uma parceira. Porque tem muita gente que tem dúvida em relação a isso,
Ou falta de capacidade, ela acredita, eu não tenho capacidade para encontrar um homem que seja bom, não tenho capacidade para encontrar uma mulher que seja boa, que vai me ajudar, que vai cuidar de mim, que vai estar ao meu lado, que vai ser companheiro, que vai ser companheira. Acreditam que são feias, que são feios, sou magro demais, sou gordo demais, eu sou deficiente, não tenho valor para a sociedade. E aí ela tem um bloqueio de imagem que vem junto com uma crença muito forte de autolimitação da sua imagem corporal. E ela começa a acreditar que ela não tem valor. E aí você percebe então que a linha dos valores dela está corrompida. Ela começou a acreditar que ela não tem valor. E aonde foi que aconteceu isso na vida dela? Foi lá no passado, foi lá na infância. Na live de ontem, foi fantástica a live de ontem, na verdade, não sei quem que estava aí com a gente, mas a live de ontem a gente falou exatamente sobre a negligência emocional. E a negligência emocional dos pais para com os filhos fez com que você crescesse um adulto com sérias debilidades, sérias dificuldades, sérios problemas. E ontem a gente viu isso. E essa live foi muito forte, eu gostei demais dela. E quando você cura o trauma inicial ou a falsa crença, você se liberta emocionalmente. Então você não será tão facilmente acionado ou até drenado por esse tipo de situação. Sabe que quando eu olho para isso, gente, quem me conhece conversa comigo, porque eu converso com várias pessoas, e se você não está conversando comigo é porque você não quis, porque todos que me procuram, me mandam aí num direct ou mensagem pelo WhatsApp e a gente conversa. Pode ser até que demore um pouquinho, mas uma hora eu atendo a todos. E quando eu olho para isso, com todas as pessoas que eu convivo e converso, você já me viu falar várias vezes, e eu já conversei com você várias vezes, falando sobre que tudo tem uma origem. E tem muita gente que descrede isso. Então, por exemplo, é muito mais fácil você medicar do que você ir na origem. Porque se eu estou passando por uma situação, se a situação está pegando, a situação está me afrontando, a situação está me machucando, da onde surgiu essa porcaria? Ela não faz parte da tua vida. Esses dias atrás eu conversava com uma pessoa que ela era muito tímida. E ela me permitiu, inclusive, falar, não vou falar o nome da pessoa, mas falar da história. Ela muito tímida, essa pessoa. E era um homem, né? E ele queria entender por que ele era tímido. E quando a gente olha para isso, eu falei para ele assim, rapaz, uma das coisas incríveis na vida é que nenhuma criança nasce tímida. Você já viu alguma criança nascer tímida? Não tem. Nenhuma criança nasce tímida. Muito pelo contrário. Os pais deixam os filhos tímidos. E uma das crenças que se transformam na vida dessa criança, ela tem um bloqueio muito forte que vai dar timidez na vida dela. É uma tentativa do pai, lógico, proteger, mas o pai diz assim, não fale com estranhos e não aceite nada de estranhos. A tentativa dos pais é fazer o quê? Proteger os filhos. Mas ao mesmo tempo estão amaldiçoando a situação desse filho ou essa filha, porque ele vai ter problemas seríssimos de fazer network com qualquer pessoa. Ele vai se transformar numa pessoa muito tímida, bloqueado totalmente dentro do conceito de timidez. Então a tentativa, ou melhor, a iniciativa era boa, proteger o filho de pessoas estranhas, ou de ganhar uma bala, ou seja lá o que for, de alguém estranho, mas isso causa timidez. Então o processo deveria ser um pouco diferente de como lidar com a situação, mas infelizmente é o que acontece, e grande parte das crianças acabam se tornando tímidas por causa desse tipo de situação. Mas nenhuma criança nasce tímida. Muito pelo contrário, você pode ver a maioria das crianças vai no colo de qualquer um. Mas ele vai crescendo e essa criança começa a ficar retraída. E ela pode ficar retraída muito pequenininha ainda pelo próprio comportamento dos pais. Porque se depender da criança, ela se lança no colo de qualquer um. Então é incrível. Claro que daí tem todo um conceito que pode envolver inclusive o útero materno, que a criança já pode vir com alguma sequela. Mas assim, no normal falando, você não tem isso. E na live de hoje, então, eu quero apresentar para você algumas estratégias para você curar os seus gatilhos emocionais. Todos nós temos gatilhos emocionais. Você precisa identificar quais são os gatilhos que estão disparando dentro de você, quais são os gatilhos que estão fazendo com que você tenha dor emocional, estado de ansiedade, estado depressivo, quais são os gatilhos que estão disparando e fortalecendo as suas crenças autolimitantes de que você não tem valor, de que você é feio, que você é feia, que você não presta, que você é o cocô do cavalo do bandido, que você nunca vai ser ninguém na vida. Quais são os gatilhos que estão disparando?
Então, nada melhor do que você mesmo de entrar para dentro de você e começar a se enxergar. Então, uma das coisas que você precisa aprender para a tua vida é carregar um caderninho e começar a anotar. Está começando a pipocar aqui algum tipo de pensamento? Esse tipo de pensamento está te deixando mal? Esse tipo de pensamento está denegrindo você? Está distratando você? Está autodepreciando você? Anota, separa pensamentos de sentimentos. Eu estou tendo esse pensamento e ele está gerando esse sentimento. E para onde ele vai agora? Ele está indo para o comportamento, estou ficando agressivo, estou ficando com raiva, estou querendo bater, ou ele está indo para outro caminho. Então você anota, não, ele está mexendo no meu fisiológico. Eu estou ficando aí com sudorese, eu estou tendo palpitação no coração, e aí você anota. E aí você começa a tentar entender da onde que está gerando isso, qual é o gatilho que está gerando isso. E você pode se surpreender. Às vezes é uma música, sabia disso? Às vezes é uma conversa, pessoas que gostam de falar do passado, né? Voltar no passado. Às vezes é um perfume, o cheiro de alguma coisa, que pode ser um alimento ou um perfume. Então você começa a perceber como que ele está disparando dentro de você. Então você tem que evitar esse tipo de coisa. Mas como que você faz isso? Tem que ter um processo de identificação. E a primeira estratégia é exatamente essa, é você estar ciente em seu diário, identificando pelo menos os 3 principais gatilhos. Os 3 principais gatilhos emocionais que deixam você mais chateada, chateado, desequilibrado ou desequilibrada. Quais são eles? Quais são os gatilhos que estão disparando o estado emocional de ansiedade em você? Você já fez esse exercício? Quais são os gatilhos que estão disparando o estado depressivo? Quais são os gatilhos que estão te jogando para baixo, estão te maltratando, estão fazendo você chorar? Então você escreve os 3 principais que estão te machucando. Se não tiver 3, que seja 1. Quais são eles? Aonde vivem? Como se reproduzem? Aí você começa a identificar, né? Que tipo de gatilho é esse que te deixa chateado, que te deixa desequilibrado? Por exemplo, quando alguém olha para você e critica de repente o seu peso ou a sua aparência, então ela pode te depreciar, e pode ser o comportamento de uma pessoa, fala de alguém. Né, mas tu tá gordo, hein? Você tá gorda, né? Falar que nem um gaúcho, hein? Ou que nem um Catarina, né? Por exemplo, quando alguém critica o seu peso ou a sua aparência. E aí a pessoa critica você. Ou se você não ganha uma determinada renda que você gostaria de ganhar. Isso pode ser um outro gatilho disparando. Ou talvez você não se sinta amado. Ou talvez você não mereça, sente que você não merece um relacionamento saudável. Por quê? Porque uma vida inteira você tem uma série de bloqueios e aí você acaba exatamente casando com alguém que é muito parecido com a sua mãe ou parecido com o seu pai. Você acaba sendo atraído por esse tipo de comportamento e aí você está dentro de um relacionamento que o teu marido, misericórdia, a tua mulher, misericórdia, é muito parecido com o pai e com a mãe, porque você entrou nessa situação. E acaba sendo um gatilho também quando você simplesmente pensa, eu não vou conseguir esse tipo de salário, porque eu nasci pobre, vou morrer pobre, nunca vou conseguir comprar uma casa própria. Então percebe que são pensamentos que foram disparados e como que eles foram disparados. E é incrível quando você olha para isso, porque às vezes pode ser que não faltou nada para você, porque por mais pobres que tenham sido os teus pais, pode ser que eles conseguiram te dar de comer, vestir você e não faltou, você não passou fome, como algumas crianças passam fome. Mas de repente, olha para você ter uma ideia, é tão forte isso, mas tão forte, que eu já tratei de pessoas que têm limitação, por exemplo, financeira, e a limitação financeira deles, qual é a origem? Você vai indo, e sempre tem. Quem já conversou comigo de perto, e a gente já fez uma sessão aí, você já viu, como eu vou indo na conversa com você até arrancar de você uma origem. Tudo tem origem. E eu lembro de um caso que eu tratei um tempo atrás aí, e eu fui indo e não encontrava a origem. E aí não encontrei a origem conversando com a pessoa. Sabe aonde foi que eu encontrei a origem? Você vai se surpreender. Foi conversando com os pais dessa pessoa. E eles estavam querendo construir uma casa, um determinado momento da vida deles. A mulher estava grávida. Olha que interessante, a mulher estava grávida, eles querendo construir uma casa, eles sentavam juntos e eles se lamentavam pela falta de dinheiro e a incapacidade de conseguir alcançar o seu sonho. E quem estava escutando a conversa dos dois? O bebezinho.
Olha que incrível isso. E a ciência já comprovou isso. Toda a influência, tanto interna, os sentimentos da mãe, como também os sentimentos de captação de sons. E aí, se você não acredita nisso, foi feito vários testes com fetos, ou seja, bebês lá dentro do ventre materno, de vozes, para você ter uma ideia. E aí a criança nascia e fazia exatamente o teste com a voz do pai e outras vozes que foi colocada. Então, vozes que eram vozes conhecidas atraíam a atenção da criança. Vozes que não eram conhecidas não atraíam a atenção da criança. Então, a origem da situação dessa pessoa estava dentro do ventre materno ainda escutando a conversa dos pais. Olha que incrível isso, gente. Isso é fabuloso, isso é incrível demais. E quando você olha para esse tipo de coisa, a origem do problema dele, que ele estava enfrentando, ele tinha um monte de dificuldade financeira e ele não avançava, ele se esforçava, ele trabalhava e não conseguia, sempre quebrado. E ele tinha uma crença autolimitante de miséria na vida dele. E miséria do quê? Miséria que veio do ventre materno. Olha que incrível isso. Então, você precisa identificar os teus gatilhos. Tudo tem uma origem. Então, o problema que você está enfrentando, independente de qual seja o seu problema, tem uma origem. Você não nasceu com ansiedade, rapaz. Então, se você está tendo um estado de ansiedade, o primeiro passo é entender que você não é ansiedade. O primeiro passo é identificar que você não é ansiedade, não é depressão, seja lá o que for. E tem muita gente que fala besteira por aí. Até profissionais de saúde falam, as pessoas dizem assim, você é ansioso. Você é depressivo. Essa é a pior tragédia que você pode criar como identidade para você. Em primeiro lugar, qual é a tua identidade? Você já sabe qual é a tua identidade? Quem me acompanha já há um tempo, escreve aí. Qual que é a tua identidade? Você é um número? Você é um número de um RG? Você é um número de um CPF? Qual é a tua identidade? Coloque nos comentários aí para quem é novo entender aqui. Qual é a sua identidade? Você já aprendeu aqui, estudando aqui nas lives. Qual é a sua identidade? Coloca aí. Então, a primeira estratégia para você curar esses gatilhos emocionais malditos que estão destruindo você é você estar ciente. Então, você tem que fazer sim um diário. Escreve nesse diário os 3 principais gatilhos emocionais. Quais são? E se não tem 3, qual é o que mais te maltrata? Qual é o que mais te machuca? Que está saindo lá do aterro sanitário, que está te maltratando, que está te destruindo? Qual é ele? Escreve ele, como que ele faz, como que ele ataca, aonde que ele está, qual parte que ele se encontra. E aí você começa a colocar. E aí você começa a colocar nesse diário, você identifica. E aí você começa num processo agora, de você conseguir agora se entender, e você consegue agora, dentro desse processo, começar a curar esse processo de um gatilho emocional que existe. No Facebook já o pessoal já colocou aqui qual é a identidade. No Instagram não vi ninguém. Não aprenderam comigo então? Talvez vocês todos que estão aqui, os que estão no Instagram são novos, então será? Qual é a sua identidade? E você do Facebook também, a gente tem algumas pessoas aí. Qual é a tua identidade? A sua identidade. Coloca para mim aí qual é a sua identidade. Qual é o seu valor, né? O valor que você tem e por que você tem esse valor. E a segunda estratégia então, já que você agora já se tornou atento, ou seja, você começou a identificar esse tipo de gatilho, a segunda estratégia agora que você vai aplicar é rastrear a origem desse gatilho. Da onde que ele está vindo, essa encrenca? Lá do inferno, do aterro sanitário, da onde está vindo? Então a busca sobre a origem desse gatilho, por exemplo, os seus pais disseram que você é muito gordo, ou que você é pouco atraente. E esse pode ser um gatilho que está te maltratando, porque de repente você está acima do peso, alguém fala que você está gordo, mas lá no passado tem o gatilho, porque um dia o teu pai falou assim, você vai para onde assim, rapaz? Você está ficando gordo, feito uma baleia. E aí você tem um gatilho que dispara. E você tem um gatilho que dispara. E esse gatilho te maltrata. E então, ou você é pouco atraente. Você entra para a vida acreditando que você é pouco atraente. Um professor lá no passado, ele disse assim que você não tem o que é preciso. Um professor disse que você não tem o que é preciso para ter sucesso na escola. Ou seja, traduzindo, você é burro. Você estava lá, quem sabe, tentando aprender matemática, não conseguiu aprender, e o professor disse assim, você é burro mesmo, rapaz, você nunca vai ser ninguém. Mas nunca vai ser ninguém na vida. Você é burro demais.
Ou você pode ter sido negligenciado por sua família, então você cresceu sentindo-se incapaz de ser amado. E você criou uma crença do desamor. Não sou amado, porque você foi negligenciado. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que o sentimento que você tem é que você foi rejeitado na sua infância, que você veio por intrometido, que você não foi desejado, que foi uma gravidez que foi sem querer que aconteceu e o pai ou a mãe transpareceu isso, que nunca deveria ter falado isso para o filho, mas falou. Você nem era para ter vindo, você foi um acidente. E você pode gerar uma crença de desamor dentro de você que vai te trazer um monte de problemas emocionais, bloqueios de imagem, bloqueio, a crença do desamor, de que você é incapaz de ser amado. E pode ser que você se sentiu exatamente assim, como eu já te contei a minha história, incapaz de ser amado. E aí, saber de onde vêm esses gatilhos permite que você se conheça melhor, da onde ele está disparando. E respondendo a algumas pessoas que falaram aqui, que não conhecem, talvez estão me acompanhando agora, e ainda não me ouviram falar, quando você olha, você não é um RG, você não é uma identidade, e você não é um CPF, melhor dizendo. Qual é a sua identidade então? E aí quando você olha para essa situação, você descobre algo incrível e maravilhoso. Porque no mundo em que a gente vive, as pessoas tacam o dedo na tua cara e dizem que você não tem valor, que você não presta, que você é um infeliz, que você nasceu para sofrer, que você é uma porcaria, que você... Um monte de coisas ruins as pessoas falam. E você começa a acreditar que você é isso. Por exemplo, quando eu dei aqui a questão da matemática, não aprendeu, e a pessoa disse, é burro. Você não aprende porque é burro. Aí você cresce uma vida inteira acreditando que você é burro, que você é burra. Aí você tenta aprender a dirigir, você não consegue. Aí você lembra, é porque eu sou burro. Aí alguém disse pra você, você nunca vai ser feliz em relacionamento nenhum. Aí você tem lá um relacionamento com um garoto ou com uma garota, e esse relacionamento acaba e você diz aqui, ó, lembra? Você entende que você não tinha capacidade de encontrar alguém especial. E quando você olha para isso, então, cria em você várias crenças autolimitantes e valores corrompidos. E quando uma pessoa entende e pega a luz do que fala a palavra de Deus, que é a Bíblia diz no livro dos cristãos que você é, e Ele permitiu, e eu acredito em Deus. Se você não acredita, eu te respeito, mas eu acredito que por trás tem que existir uma inteligência muito superior à inteligência humana para criar o cérebro. Eu sou estudioso da mente, para criar o olho humano. Quando eu olho para o olho humano, não existe nenhum tipo de robô nessa terra, por mais perfeito que seja, consegue ser igual, por exemplo, os movimentos. Você pode ver os movimentos do robóticos, você pode ver o movimento de um olho, não tem como. Tem que existir uma inteligência superior por trás, então eu não acredito que foi obra do acaso. Como algumas pessoas começam a dizer, e eu te respeito se você acredita, é uma questão particular de cada um, e como eu te respeito, quero que você me respeite, eu acredito na criação. Eu não consigo acreditar, por exemplo, na evolução, porque se a evolução fosse verdadeira, porque hoje então, quando uma macaquinha ganha um macaquinho, por que não nasce já uma criança dentro do útero dela e nasce um macaco? Por que o processo de evolução parou? Ou por que em algum momento uma mulher não vai ganhar neném e nasce um macaco? Mas você vê uma perfeição, e uma das grandes perfeições, pelo menos eu enxergo assim, não sei você, é quando eu olho para uma criança, eu olho nos dedinhos dessa criança. E outro detalhe, dentro do ventre materno, como pode surgir osso? Então isso é incrível, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então sim, eu acredito. E Ele permitiu que fosse colocado nos livros dos cristãos que você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Então você não é porcaria, você não é podridão, você não é lixo, você não é escória, você não é podridão nessa terra, mas você representa a imagem e semelhança do Altíssimo Deus, o Criador de todas as coisas. Então o teu valor, mulher, se um dia um homem tacou o dedo na tua cara e disse que você não tem valor, se uma mulher um dia te tacou o dedo na cara, homem, e disse que você não tem valor, se os teus filhos não estão valorizando você, sei lá se alguém não está valorizando você, a igreja, o pastor, o padre, ou seja lá quem for, não importa o que pensem sobre você, você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus, ou seja, o teu valor não está na terra.
O teu valor está condicionado no universo. Então essa é a tua identidade. Se um dia alguém te perguntar qual é a tua identidade, eu sou imagem e semelhança do Criador, aquele que fez os céus, a terra, aquele que é onipresente, onipotente, onisciente, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou a imagem do Altíssimo Deus. Imagem e semelhança. Então nunca, quando eu entendo isso, isso me liberta. Porque o dia que alguém me tacar o dedo na cara e falar assim, Uriel, você não presta, você não tem valor, eu não estou nem aí porque ele está falando. Isso é libertador, porque se essa pessoa entendesse quem eu sou, ela nunca falaria o que ela falou de mim, ela nunca faria comigo o que ela fez, né? Entende? Aí, porque você conhece o teu valor, imagem e semelhança de Deus, então você não é qualquer um, você não é o cocô do cavalo do bandido, você tem muito mais valor do que você imagina. Então quando você olha para isso, a segunda coisa aqui agora, a segunda estratégia é você rastrear o gatilho. Onde é que ele está? E você vai na origem. Você vai lá dentro, na raiz do teu problema, no problema que você está enfrentando. A terceira estratégia agora para você então curar esses gatilhos é você começar a reprogramar as tuas crenças negativas. Então você escolhe um gatilho que tenha menos carga emocional. Se você conseguiu lá identificar 3, 4, seja lá quantos, que você colocou no caderninho no começo, você agora pega um com menos intensidade de carga emocional. E você começa agora a programá-lo de forma compassiva. E você pode falar assim, e você vai dizer, diga para você, isso não é realidade. Então quando ele começa a te machucar, te maltratar, você diz, isso não é realidade. O que é realmente verdade é. E aí você coloca a crença que você quer colocar. Vamos imaginar que esse gatilho está vindo para você e ele está dizendo que você é burro, você é burra, você não tem valor, ninguém gosta de você. E aí você diz, mentira, a verdade é que eu sou adorável, que eu sou capaz, que eu sou inteligente, que eu sou muito amado. E aí você começa a reprogramar essa situação ruim. Você começa a substituir essa crença negativa por uma positiva mais realista. Lembra quando eu falei para você da técnica do elástico? Que é para provocar dor no seu corpo, para o cérebro sentir que algo está errado, e aí ele desce, eu mando um mensageiro dele, você estoura um elástico no teu braço, eu estou sem o meu aqui agora, tirei para tomar banho e acabei não colocando, e aí você dispara, provoca dor, e quando provoca dor o cérebro manda, o que está, cortou, machucou, onde é que está o problema? E aí ele chega lá, não tem nada sangrando, não tem nada machucado. E aí, como não tem nada machucado, volta a vida ao normal. E vem o pensamento ruim, a crença autolimitante, vem o gatilho que disparou, começa a te maltratar, você, pá, mentira! A verdade é, e coloca a reprogramação. Vai chegar um ponto em que o cérebro, que é muito inteligente, ele identifica que a dor que você está sofrendo está relacionada a uma crença autolimitante ou está relacionada a um pensamento negativo. E automaticamente, o que ele faz? Ele substitui. Ele pega aquela crença que você está colocando, ele pega aquele pensamento que você está colocando positivo e substitui por isso, e ele arranca de dentro de você. Lembra que eu te falei, várias vezes já falei, os nossos problemas estão na mente e a solução também está onde? Na mente, está dentro de você. A quarta estratégia que você pode usar agora é agir como se. Eu não gosto muito da palavra se, porque a palavra se gera dúvida, né? Mas nesse caso aqui é agir como se. O que é isso, Uriel? No início do processo de cura, você pode precisar agir como se. Quando não integrou totalmente uma nova crença positiva. Tudo bem? Por exemplo, simplesmente dizer a alguém, discordo. Eu mereço totalmente esse trabalho. Vamos imaginar que alguém chegue para você e fale assim, ó, você que está aqui na empresa, eles estão abrindo uma promoção aí, você é menos provável do que qualquer outro aqui, você nunca vai conseguir essa promoção. Então isso pode disparar um gatilho dentro de você de inutilidade, de desamor, de que você é incapaz. E se você está agora reprogramando a sua mente, corrigindo isso, você vai olhar para a pessoa e vai dizer assim, discordo totalmente de você. Eu mereço esse trabalho como qualquer outra pessoa que está aqui dentro. Mesmo quando você não acredita totalmente nisso. Lembra que eu já falei para você aqui, quando você começa a usar as crenças fortalecedoras, lembra disso? Que você vai na frente do espelho fazendo a rotina diária ou rotina noturna. Para quem está chegando agora, rotina noturna é te preparando para dormir.
Grande parte das pessoas que têm insônia e não conseguem dormir são pessoas que acabam tendo crenças autolimitantes que estão proibindo ela que durma. Então ela tem que se preparar para dormir. Então ela vai para a rotina noturna, porque ela vai tentar dormir e começa a vir os pensamentos negativos em cima dela. E começam a maltratar ela. Então ela vai diante do espelho e ela se prepara para dormir. Ou seja, se a realidade dela é deito na cama, rolo e não durmo. Então ela vai diante do espelho e ela diz assim: eu estou indo dormir agora, eu sou linda, eu sou lindo, eu sou especial, eu sou inteligente, não tenho problema nenhum, estou cheio de dinheiro do banco, tenho saúde emocional, minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. E vamos imaginar que ela tem um problema no estômago, ela diz: o meu estômago é saudável, minhas células saudáveis se renovam, eu tenho saúde. Ou seja, mesmo que não seja uma verdade atual e presente, você está usando essa técnica do e se. E aí quando você usa isso, mesmo que você não acredite, vai fortalecer a tua mente e vai fazer com que a tua mente se volte para esse tipo de coisa. Porque o estômago está doendo, o cérebro, olha, está recebendo uma mensagem, você diz assim: minhas células saudáveis se renovam, meu estômago é saudável, tudo que eu como faz digestão, tudo que eu coloco dentro da minha barriga aí faz digestão no processo digestivo e é fantástico. O cérebro fica ouvindo isso, olha para o estômago está doendo, o estômago está com azia, o estômago está com úlcera. Interessante isso, não é verdade? Aí você começa a dar ordens para o teu cérebro dizendo que não, que está bem, que está curado, que está saudável. E sabe o que vai acontecer? Vai ter que resolver a parada e curar esse negócio. Tem que curar esse negócio, porque você está reprogramando. Então a doença, muitas vezes, do estômago, não é uma doença qualquer. É uma doença que veio diretamente de algo psicossomático. 90% das doenças são psicossomáticas. Já parou para pensar? São doenças psicossomáticas, então são doenças da mente. Então quando você muda os teus pensamentos, vai mudar aqui dentro o problema de saúde que você está tendo. E isso, gente, é maravilhoso. Isso é fantástico. Então, mesmo que você acabe não acreditando nisso, isso começa a abrir o caminho para uma crença mais profunda, muito mais forte, mais tarde, que vai estar acontecendo. E aí você está fazendo isso. Ou então você poderia dizer assim, ó: eu estou orgulhoso de minhas sensibilidades. Por favor, não os coloque no chão. Então é dizer para a pessoa: não, eu estou muito feliz com a minha vida, então eu te peço um favor, não jogue minha sensibilidade para baixo. Então você foge desse tipo de comportamento. E às vezes você precisa praticar um comportamento mais iluminado para que isso se funda e se torne real. Então a pessoa está dizendo assim: você não é capaz, você é burro, você não presta para nada. Discordo. Eu tenho muito valor. E você que já aprendeu aqui agora poderia dizer: o marido está chegando para a esposa e falando: você não presta, maldito dia que te conheci. E tem gente que é assim, né? Aí você vai olhar para a pessoa e falar assim: não, você pode falar o que você quiser, mas eu discordo, porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Aí ele vai perguntar: quem que te falou isso? Vai: foi um tal de Uriel. Aí ele vai querer pegar eu, hein? E aí você começa a mostrar o valor que você tem. Não discordo. Discordo totalmente disso. Eu sou capaz, eu sou incrível, eu sou uma pessoa maravilhosa. Você não está me valorizando da maneira. Se você soubesse o valor que eu tenho, maridão, mulher, você nunca falaria o que você está falando. Você está conseguindo entender? Então é incrível, gente. A quinta estratégia agora é você então procurar um terapeuta ou um treinador de confiança. Alguém que você confie, alguém que você possa então confiar e essa pessoa possa ajudar você. E muitas vezes é útil buscar orientação para ajudá-la a encontrar a raiz do gatilho. Pode ser que sozinha ou sozinho você não está conseguindo encontrar. Então procure alguém que tenha experiência e que seja uma pessoa sensível, que vai realmente te ajudar, que não esteja interessado só no seu dinheiro, porque infelizmente você sabe que tem muito isso. Eu estava falando com um garoto esses dias atrás aí, jovem, nem sei se ele está assistindo aqui a nossa live, e eu encontrei ele aí. E aí a gente estava conversando e ele disse assim: puxa, e aí começamos a falar sobre a mente, porque isso faz o meu coração cantar, os meus olhos brilham, gente. Eu encontro uma pessoa, 2 palitos eu estou falando sobre isso. 2 palitos eu estou conversando com eles sobre isso, né? E aí o que ele fazia, o que eu fazia e tal, e a gente começou a conversar e fizemos amizade. E quando eu falei sobre a mente, ele caiu assim para trás e ele falou: você não vai acreditar.
eu estou quase começando um processo aí de terapia com um profissional aí. E eu falei, e como que vai ser e tal? E aí ele estava me falando, né, como que seria a situação que ele teria que enfrentar. Mas infelizmente grande parte de terapias por aí, eu não quero entrar na situação, mas vão segurar a pessoa por 1 ou 2 anos. E é muito demorado, gente. E por 1 ou 2 anos, agora você imagine, 1 ou 2 anos, dependendo da consulta, pagando R$120, R$100. Você já imaginou o valor? E só assistindo as minhas lives e praticando aquilo que eu ensino, quanta gente já se encontrou aí, né? Que dizer então daqueles que estão dentro do GPS emocional e estão praticando os exercícios lá dentro? Então, parabéns para você, estão se libertando. Então, quando você leva a sério um tipo de terapia e ela é rápida do jeito que é essa daqui, e ela é uma terapia que ensina você a encontrar a origem dos seus problemas, então ela é fantástica. Então, procure alguém que possa fazer com que você encontre a raiz do gatilho e dos sentimentos que estão envolvidos, né? Você pode, de repente, sentir uma enorme raiva ou tristeza porque sua família nunca acreditou em você. E quantos que a família nunca acreditou? E pelo fato da família não acreditar, essa é uma pessoa que tudo que ele começa, ele não termina. Você conhece gente assim? Às vezes ele começa um monte de coisa ao mesmo tempo, mas ele não termina. E ele tem um bloqueio que está relacionado à família, porque a família travou ele num determinado momento, a família não acreditou nele. E expressar e libertar sentimentos permite que você cure esse gatilho e avance para abraçar então o verdadeiro eu que existe dentro de você, o verdadeiro poder que existe. Isso é fantástico. E curar os seus gatilhos é libertador, porque você não será prejudicado ou drenado pelos comentários inadequados das pessoas. Então, quando você começa a curar os gatilhos emocionais, quando você começa a se reencontrar, pode jogar porcaria, meu filho. Pode jogar, pode bater. Vai doer? Claro que vai doer. Você é um ser humano, você tem emoções, vai doer. Mas você está preparado para esse tipo de coisa. Preparado. Isso não tira mais, para você ter uma ideia, acaba não tirando mais o seu brilho, a sua saúde emocional, pelo comentário negativo dessas pessoas. Eles ainda podem ser irritantes, mas não terão o poder de atirar em você da maneira como atiram. E realmente é ou não é? Parece um tiro. A pessoa solta da boca um negócio, parece que tem um poder destrutivo para te matar, joga você no chão. Mas quando você trabalha com a tua mente, quando você começa a conhecer o poder da mente, você não é um escravo mais. E quanto mais você curar os teus gatilhos emocionais, mais emocionalmente livre você ficará. E isso é incrível, isso é libertador. E cada um de nós, senhoras e senhores, temos um monte de gatilhos dentro de nós que tem um poder muito grande, mas destrutivo, e que tem uma capacidade incrível de tirar o nosso brilho, tirar a nossa saúde emocional. Todos nós em uma vida inteira sofremos com os vampiros emocionais. Temos traumas, temos bloqueios, temos coisas terríveis que aconteceram conosco. E quando a gente olha para tudo isso, a boa notícia que eu teria para te dar nessa noite é que existe sim solução para os teus problemas. Existe solução e isso é incrível, muito mais incrível do que você imagina. Eu queria nessa noite que você parasse por um instante e eu queria fazer a rotina noturna com você, te preparando nessa noite para dormir e te preparando nessa noite para você se encontrar com essa pessoa incrível que você é. Quando você olha para o teu passado, não tem sem exceção, que não teve bloqueios e traumas lá do passado. Pessoas que tiveram problemas dentro do útero materno e acabaram trazendo para a vida ao nascer. Uma pergunta, é a pergunta da minha irmã, Marilda, no Instagram. Tudo bem, minha irmã? Quem acusa mais, a mente ou o coração? É a mente. É a mente da gente. Porque a mente, ela é um HD, Marilda. A mente, ela armazena. A parte inconsciente e subconsciente, ela não tem sentimentos. Ela entrega tudo que você plantou, que plantaram dentro de você.
Então, num determinado momento da sua história e da sua vida, vai jogar para fora. O coração é só o músculo. O coração é a bomba que pulsa o sangue, mas é a mente que faz todo o trabalho. Então todos os lixos, os traumas, os bloqueios, os abusos, tudo fica acumulado no inconsciente e também no subconsciente. E num determinado momento, como está cheio de lixos, e a gente tem vampiros emocionais à nossa volta, que vivem nos machucando, nos maltratando, e abaixo da linha da nossa razão, tem duas amigdalas, que não é amígdalas, tá, gente? Amigdalas, do tamanho de uma noz, e essas amigdalas é a sede do medo e também a sede da ansiedade. E elas potencializam os nossos medos. Então, quando você tem esses tipos de coisas, ou coisas que você fez, ou coisas que fizeram contra você, ela começa a vir e voltar na sua mente para te maltratar. Mas tudo tem um gatilho. Então tem que tentar identificar qual a origem. Porque toda e qualquer coisa do passado, ferida emocional, bloqueios ou coisas que você ou eu fizemos, são coisas que estão enterradas. Se estão vindo novamente é porque tem gatilhos disparando. E um gatilho pode ser simplesmente uma pessoa que não se perdoou. Porque pode ser que você cometeu algo ruim na sua vida, e quem é que não comete? Quando Cristo mesmo esteve aqui na terra, ele disse: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, todos somos pecadores. E aí então pode ser que você precise liberar perdão para você mesmo. É você se perdoar. E aí é você ativar a ira em relação àquilo que está vindo, e ativar a ira é você explodir contra essa emoção negativa que está vindo, e você bater de frente com ela e dizer: eu não aceito mais, você nunca mais vai me escravizar, me maltratar, me machucar como está, porque eu me perdoo e eu me aceito profundamente. E aí você começa a enfraquecer, e a mente começa a perder a força que ela tem de fazer você lembrar de coisas ruins, ou de te acusar de outras coisas, de te maltratar. Não sei se você conseguiu entender, mas é a nossa mente. Ser incrível, ser de luz. Quando você olha para dentro de você, entenda que você é uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa incrível, que você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus, que você nasceu para governar, você nasceu para ser um vencedor, uma vencedora. Deus se comunica conosco através da mente. E o outro lado espiritual do mal não quer que Deus se comunique conosco através da mente. É por isso que existem as doenças psicossomáticas, é por isso que existem as drogas que arrebentam com a mente do ser humano, porque o foco é tirar a atenção do ser humano em relação a Deus, para que Deus não se comunique com você através da mente. Consegue entender isso? Por isso que a nossa mente, ano após ano, ela fica mais fraca. Ano após ano, a nossa mente fica derrubada, destruída. Ano após ano, os piores inimigos são aqueles que vivem dentro de nós, dentro da nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha que nos maltrata, que nos joga para baixo, mas Deus não te criou para ser assim. Você pode reassumir o controle da tua mente, você pode se levantar sim e dizer: eu tenho saúde, eu sou especial, eu me perdoo, eu me aceito profundamente. Consegue entender isso? As minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. A minha mente é saudável. A minha mente é saudável. Repetindo, mesmo que não seja uma verdade presente, atual, ela será. Se você está dentro de um relacionamento ácido, é você começar a transformar o seu interior para transformar o exterior. É você começar a tirar esses lixos emocionais, é minimizar, ou seja, você começar a diminuir a força dos pensamentos negativos que estão vindo sobre você. Você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. Há um poder sim na nossa mente de transformar, e esse poder pode transformar, e ele depende de você. Mas nós fomos doutrinados uma vida inteira a acreditar que o poder de transformação e de cura está na pílula. E aqui não existe pílula mágica. Aqui existe você assumir o controle da sua mente, independente do que você enfrenta, independente do estado que você enfrenta. Você não nasceu com essas porcarias. Num determinado momento da tua vida veio, a não ser que seja bloqueio relacionado à memória genética que vem pelo espermatozoide. Caso contrário, vão ser coisas que estarão sendo construídas ao longo do caminho. E aí sim, lógico, você pode nascer com uma grande carga de estresse pelas coisas que a mãe passava. Mas os traumas, bloqueios, as coisas ruins, as feridas emocionais, os lixos emocionais, os fantasmas da mente são construídos ao longo da tua vida. Pessoas que foram cruéis com você, pessoas que te maltrataram, te abusaram, te machucaram.
E as circunstâncias não nos bloqueiam. As circunstâncias não nos causam traumas. São as pessoas. As pessoas causam traumas, bloqueios emocionais na vida de cada um de nós. Mas cabe a quem? Cabe a você. Vai esperar chegar no fim da tua vida para se libertar? Vai esperar chegar lá com 95 anos para olhar para trás e dizer o que eu fiz na minha vida? Uma vida arrebentada por causa de homem, uma vida arrebentada por causa de mulher, uma vida arrebentada por causa de filho, uma vida arrebentada por causa de instituição, por causa de igreja, pastor, padre, ou seja lá quem for. Acabou! Quem é o dono da tua vida? Deus colocou em você o poder para você transformar a sua vida. Ele disse: governai sobre todas as coisas. E uma peça incrível, uma máquina incrível, com pouco mais de 1 quilo, está governando você. Está escravizando você. O dia que você entender o poder que existe na sua mente, nunca mais você será escravo de homem, mulher, igreja, instituição, seja lá o que for. Você será livre, porque Deus fez você livre, e você será livre emocionalmente. Por quê? Porque as coisas ruins que vierem para a tua vida, você conseguirá congelar elas. Elas não terão o poder totalmente destrutivo que hoje elas têm. Você está caída aí? Você está caído aí? Vai ficar caído e caído até quando? Levanta, está na hora de você levantar e entender que existe um poder e está aqui dentro. Os problemas estão dentro da sua cabeça, mas a solução também está dentro. Então bota para correr esses pensamentos negativos, substitui por pensamentos positivos. Estão te destruindo, estão te machucando. Vai diante do espelho, olha no espelho dentro dos teus olhos, olhos que tantas vezes derramaram lágrimas, e diga para você se tem a ver com algo ruim que você cometeu no passado. Você precisa libertar perdão, porque não existe ninguém nesse universo que não erre, nesse planeta que não erre. E aí você diz: eu fiz isso sim, você está me castigando, está me maltratando, eu fiz isso sim, mas eu me perdoo e eu me aceito profundamente. Está conseguindo entender isso? Eu me perdoo e eu me aceito. Se há alguém que te fez algo mal, perdoe, libere perdão. E eu já ensinei aqui como. Você olha para uma foto da pessoa, ou fala diretamente se tiver acesso, ou se tiver morto, vai no cemitério e diz tudo o que você sempre quis dizer. Você destruiu minha vida, você arrebentou comigo, você fez coisas horríveis comigo, mas eu decidi te perdoar, não porque você merece, mas porque eu mereço ser feliz, porque eu mereço viver, porque eu mereço ter saúde. E aí você coloca para fora. Consegue entender? Um dos processos de cura emocional começa com liberação de perdão. Você precisa se perdoar e você precisa perdoar os outros. E um outro processo é você fortalecer as crenças fortalecedoras dentro de você e começar a se amar. Olhar no espelho e dizer para você que você se ama, que você é linda, que você é lindo, que você é incrível, que você é especial, e dizer para você: eu me amo. É se abraçar a cada manhã, é você se abraçar e dizer que você é um ser incrível, amado pelo céu, um ser especial. E você vai começar a perceber a mudança incrível na tua vida. Se fez sentido o que a gente conversou nessa noite, compartilhe. Alguém pode estar precisando do que você ouviu no dia de hoje. Se você já compartilhou, parabéns. Se você ainda não fez, compartilhe. Se você está aí no Instagram, clica nesse aviãozinho, nessa pipinha aí e marque pessoas. Alguém pode estar precisando. Faça a diferença. Deus está usando a minha dor, e você que já conhece a minha história, está usando a minha dor e o que fizeram contra mim para abençoar você. Deus um dia me tirou do poço, no caos emocional, para salvar vidas que estão no escuro das suas emoções. Existem milhares de pessoas chorando nesse mundo, que precisam ouvir o que você está ouvindo a cada noite nessas lives. Faça a diferença, enxugue as lágrimas daqueles que estão chorando. Transforme a história e a vida das pessoas que precisam de socorro. E eu estou aqui para ajudar, assim como estou ajudando você, porque eu tenho um sonho: viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Que Deus te abençoe nessa noite, que você tenha uma noite excelente e que ao deitar nessa noite, você fale deitadinho lá o quão especial você é, o quão maravilhoso você é, e que você vai deitar e vai dormir um sono incrível e vai ter o descanso necessário. Que você tenha uma excelente noite e que eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter contribuído e feito a diferença. Se você chegou agora na live, volte depois e assista, vai fazer a diferença na sua história.
compartilhe, leve luz a quem precisa e que você não esqueça de algo muito importante, finalizando, você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles e se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Um grande abraço, uma boa noite, beijão no coração, e até o nosso próximo encontro amanhã. Vão na paz, vão com Deus, vocês do Instagram, que a live está caindo. Vocês aí do Facebook, também do YouTube, uma grande e excelente noite. Vão em paz, vão com Deus e até então o nosso próximo encontro. Foi muito bom estar aqui com você e que você entenda, todo e qualquer problema, sim, tem uma origem. E quando você encontra a origem, você pode corrigir, transformar por completo. Vão na paz, fiquem com Deus e até amanhã.